Aqui com meu Silva, para casa Edson. A fazer as carambolas, sou um grande sabichão. Cê bom que dói, cê bom, cê bom, cê bom que dói. Eu sou ator e sou quase um colecionador de 78 rotações também, porque há um tempo atrás eu recebi uma herança, por assim dizer, de um tio de discos 78 rotações. Eu não fazia ideia do que fazer com esses discos, eu não sabia se valiam alguma coisa, se não valiam nada. E eu descobri que tem um monte de gente, cara, que coleciona. Isso aqui é a vida dessas pessoas. Esses colecionadores, eles têm reuniões para falar sobre os 78 rotações, como nesse encontro no Centro Cultural São Paulo. O grande astro do evento foi o cearense Nires, Miguel Ângelo Nires. Eu acho que me fiquei sem palavras para apresentar o senhor, me desculpa, porque as referências são muito maiores do que as minhas palavras. Ele veio falar sobre o que de fato importa na organização de acervos. Eu não estou lá fora, então eu não sei se é boa tarde ou boa noite. Já é boa noite. Eu escrevi um trabalho aqui, não trouxe nenhuma ilustração, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês. Eu intitulei A Importância do Cruzamento de Informações na Organização de uma Discoteca. Primeiro, a discoteca organizada não tem que se prender a um tema, a um artista, a nenhum gênero, nenhum assunto. Não é um juntar de assuntos e sim colocar os discos numa ordem técnica de forma que sejam facilmente localizados. Discos em ordem e facilmente localizáveis estão na casa de Nires, espécie de museu da imagem e do som na antiga periferia de Fortaleza. Aqui, o colecionador mor do Nordeste recebe visitas diárias de estudantes e pesquisadores da memória do Brasil. Não, quando eu comecei a colecionar discos foi por um acidente. Foi em 1954, eu completei 20 anos, e um vizinho meu me deu de presente um toca-disco. E eu passei a comprar disco. Aí vi que o disco da minha época, 1954, eu não gostava da música da minha época. Eu gostava da anterior. Aí passei a procurar discos de reedição. E foi assim que começou. E qual disco seria que você é mais apegado, assim? Não tem não, tudo é igual. Colecionador, né? Isso é como filho. É. Fotografias. Fotografia eu guardo em pastas. As fotografias, cada fotografia dentro de um saco hermético para não entrar traça, né, ou outro inseto qualquer. Já teve iniciativa do setor público para te apoiar, te auxiliar de alguma forma? Só conversa fiada. O fichário é só para servir de exemplo aos visitantes, pois Nires já sabe quase tudo de cabeça. Cerca de 75% a 80% eu conheço. Mas quando me perguntavam quantos discos eu tinha, eu digo eu tenho 22 mil e um quebrado, que estão aí na prateleira. Está agora, nesta emissora de rádio, o mais antigo programa de música brasileira do país. 52 anos no ar, com o Nires. Agora um sucesso mais antigo, que vale a nota sem o carinho da mulher. Samba de JB da Silva, o Senhor. Quem gravou foi Mário Reis com 2 violões, Senhor e Donga. Amor, amor, não é para quem quer. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer. Eu gosto de música popular brasileira da boa fase. O que é que eu chamo a boa fase? É a década de 30. Por quê? A música brasileira era uma música praticamente dividida. Tinha a música rural
e tinha a música das cidades. Essas músicas das cidades eram as pessoas que tocavam piano, tocavam por partitura, sabiam música e tinham piano em casa. Essas eram as pessoas de posse. As que não tinham posse se contentavam com o violão. Então existia a moda portuguesa, que era muito praticada, e o populacho, digamos assim, se contentava em fazer suas próprias modas. Aqui ele deu o nome de modinha. Essa música foi sendo divulgada, geralmente boca a boca, né? Tradição oral, mas a partir de 1902 recebeu gravações através da Casa Edison do Rio de Janeiro. Esses discos eram gravados na época não como são gravados hoje qualquer disco, procurando obter sucesso. Pelo contrário, eles só gravavam o que já era sucesso, que é o que tinha vendagem. Essa música ficou até por volta de 1914. Com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiu muito dinheiro e a partir de 1918 passou a dominar o mercado mundial. Então, a partir de 1918, o Brasil produziu o quê? Chime, Charleston, né? Essas misérias, né? Em 1929 houve o craque da Bolsa, quebrou a Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos ficou na desgraça. Então deixou de financiar a cultura mundial e deixou que cada país produzisse sua própria cultura. Essa que foi a fase boa, não só do Brasil, mas do mundo todo. Quando foi em 1939, explodiu a Segunda Guerra. Em 1945 terminou. O americano retomou até hoje. Então ele é que manda no sucesso mundial. Então a fase boa é a fase que nós nos libertamos dos Estados Unidos, 1929 a 1939. Este é Leon Barg, morto em 2009. Ele criou em Curitiba um dos maiores acervos de música brasileira em 78 rotações, entupiu a casa de discos e deixou tudo para as filhas. E aqui a gente tem aonde começou tudo, e que é o acervo principal, que é o acervo mais completo no Brasil da música popular brasileira. Então, aqui ele se deu o trabalho de mandar fazer o envelope, Discoteca Leon Barg, Música Popular Brasileira, o selo, que é o Odeon, e o número do disco, que é o 10.837. O 10.837 é Mário Reis. Quem espera sempre alcança. De um lado, e do outro lado é Bom Evitar, com o Francisco Alves. Você vê, num envelope, ele tinha, nesse caso, 3 discos. O primeiro que ele deve ter conseguido deve ter sido isso daqui, ó, 10.837, onde o selo estava totalmente prejudicado. Aí ele deve ter conseguido esse aqui, onde o selo também não estava perfeito. E por último, ele deve ter conseguido esse aqui, onde o selo estava bom. E assim vai. Eu gostaria de achar um com envelope vazio para mostrar para vocês que quando ele não tinha o disco, ele colocava o envelope sozinho, ó. Tá aqui o envelope do Columbia 55060. Ele não tinha, mas ele tá aqui o envelope, para quem sabe um dia a gente conseguiu. Então aqui a gente tem os diversos selos. Brunswick, que as pessoas andam muito atrás de Brunswick, é bastante raro. Star, Polydor, Sinter, os Parlophone, que são os primórdios, né, que é da era mecânica. Aqui tem mais Parlophone, mais Sinter, mais Victor e mais Odeon.
Aqui a gente vai ter Copacabana, toda a América, Colômbia e Continental. Ó, eu tô puxando aleatório. Por um acaso, todos os envelopes que eu puxei até agora, todos eles, ó, são 3 discos, com 3 Lamento Negro, Trio de Ouro, Continental 15.542. Então, se vocês forem imaginar que a maioria dos envelopes, às vezes tem 2 ou 3, façam a conta que um acervo que é para ser de uns 35 mil discos, ele não tem só 35 mil discos. Ele tem mais que 35. Mas por que ele dizia, por que ele pegava? Não só por causa do selo também, mas porque às vezes o som tinha buraco, não era um som, tinha algum problema no disco. Ele sempre dizia isso. Não, minha filha, guarda esse aqui, vamos guardar esse aqui, mas pai, esse aqui não tá bom. A gente guarda esse porque ele vai chamar outros. E realmente chamava. Então, aqui a gente tem toda a fase mecânica, que são os discos da Casa Edson. Esses aqui são mais difíceis de ter disco repetido, porque são discos bem mais raros. Olha aqui, ó. Grupo do Abacate. Odeon Record. João Pernambuco e o grupo da Casa Edson. E do outro lado, Paula, Giovanni Massarli. Aqui é o famoso tanque da Dona Eva, onde o seu Leon lavou muito disco do que vocês viram até agora, do acervo dele. Então ele, pós-expediente dele de trabalho, ele tinha o expediente dele de colecionador, onde ele trazia os discos, ele lavava e daí ele deixava escorrer aqui nas paredes. Então as paredes aqui fazia fileira desse lado lá, ele seguia toda a trajetória do muro para deixar secar. E daí quando chegava mais de noite, ele recolhia e daí colocava na sala de visita. Ele começava assim, ele seguia toda a trilha de sofá, de cadeiras, e ia dessa forma, que nem eu coloquei aqui, ele ia colocando os discos um a um. Então o que acontece? A gente desde pequeno, a gente ouvia assim, cuidado com os discos. Então eu como filha aprendi desde pequeno, sabe, a pegar um disco e lavar. A gente pegava um disco, colocava, lavava o rótulo, aprendia a importância do que realmente é todo esse empreendimento que é a nossa cultura. A gente tem aqui muitos discos, que são discos que a gente já tem nos acervos e que ele guardava tudo, né? Então são, como vocês podem ver, aqui eu só tenho Francisco Alves e Orlando Silva. Então é tudo que eu tenho de duplicatas, triplicatas, quadriplicatas, quintuplicatas. E você ter noção aqui, ó, uma pilinha dessa daqui são 10 discos. Só de Francisco Alves tem uns 6 mil discos. Só Francisco Alves. Mais uns, deixa eu ver, Orlando Silva, eu não contei, mas acho que tem uns 2 mil e poucos discos. Juntando e nunca se desfez. Na verdade ele se desfez, ele doou uma vez para o Museu da Imagem e do Som aqui em Curitiba. Ele doou, mas ele fala assim, tudo que é dado não é valorizado. Ele tinha isso em mente, porque a importância é justamente isso, é o aprendizado, você ensinar, dar a faca, mas não dar todo o queijo para ele cortar. Bom, agora a gente vai ver um dos acervos que ele montou, né? Então agora esse é digamos, é o segundo acervo que nós temos, que não é o acervo completo, mas ele não deixa de ser um grande acervo. Ele é um pouquinho diferente as capas do outro acervo, mas ele tem o nome Discoteca Lombardi, Música Popular Brasileira, e
a etiqueta com o número do disco. Então aqui nós pegamos o Odeon 13121 ao acaso, onde a gente tem 2 discos, com 2 selos diferentes. No caso aqui é Francisco Alves. Por um acaso, veja que coincidência, num universo de uns 28 mil discos, eu peguei o Francisco Alves, que era o xodó dele. Vão muito longe no tempo as raridades em 78 rotações, agora sob os cuidados das irmãs Barg. Então aqui são alguns discos que são raros, da Casa Edson. Como é bom amar, isso. Interpretado por Vicente Celestino. É preciso já ter chegado à terceira idade para saber quem são ou quem foram os compositores e intérpretes cujos nomes elas leem nos discos. Aqui um dos mais ilustres e polêmicos colecionadores deste país, José Ramos Tinhorão. Que o Tinhorão é o seguinte, que eu sou José Ramos. José Ramos é nome de ladrão de galinha, né? Aí, quando eu fui assinar minha primeira matéria assinada no Diário Carioca, eu botei J. Ramos. Aí saiu J. Ramos Tinhorão. Eu fiquei puto da vida. Que como eu era Ramos, quando eu fui apresentado ao Guilhom, que era paraense, e o Guilhom quis falar comigo. Ele depois contou pra mim, que ele ficou me olhando e disse assim, como é mesmo o nome desse cara? José o quê? Zé Tinhorão, porque Tinhorão é aquela planta ornamental que tem muito no Pará. Aí ficou. Eu não passei a não ser mais Ramos, passei a ser Tinhorão. Tinhorão responde à pergunta, quem é Tinhorão? É um idiota que deu pra... Entre as inúmeras coisas que poderia fazer, deu para desenvolver uma curiosidade em torno de temas de cultura urbana. Eu nasci em Santos, litoral de São Paulo. Meu pai tinha uma tinturaria na Rua General Câmara, no centro da cidade. E pela Rua General Câmara passava o Corso, o Carnaval. Já mostra que eu tinha uma experiência de criança ligada a um fato urbano moderno, que é o carnaval de rua. Depois, eu venho para o Rio de Janeiro com 8 anos. Eu fui morar em Botafogo. Então, Botafogo fica sendo um bairro que tinha casarões, mas que não eram mais habitadas pelas pessoas gradas e tal. Eram de muita população pobre de baixa classe média. Como a população brasileira na camada popular é predominantemente negra e mestiça, o que é que um negro ou mulato do Rio de Janeiro, pobre, como é que ele vai se divertir? Ele não tem as formas organizadas do mundo rural. O espaço dele é o espaço urbano, é a rua. O que é que caracteriza a brincadeira de rua? É o carnaval de rua. Os negros do Rio de Janeiro não vinham só da Bahia, vinham muito da área do café do estado do Rio. Só que ele era um negro que vem para o Rio de Janeiro com hábitos de negro do mundo rural, não do meio urbano. O que ele fazia no mundo rural? Ele fazia capoeira. No Rio de Janeiro não se chamava capoeira, era roda de pernada. Pelo seguinte, fazia-se a roda e um sujeito tirava o outro com uma umbigada. O outro se plantava, o termo era plantar-se, ficar de pé, não podia mexer as pernas, tinha que ficar parado, e o outro, de surpresa, passa a perna por baixo e derruba. E o menino achava aquilo fabuloso, passei a admirar. O meu herói era aquele malandro que, jeitoso, aquela maleabilidade de corpo, que passava a perna e derrubava o outro. Então, eu que já também ouvia música de disco, passei a ter uma outra visão. Ia lá e via coisa que não era gravada, os crioulos cantando estribilho e tentando derrubar o outro, é um outro universo. Isso foi enriquecendo, ampliando
o espectro da minha curiosidade, quer dizer, eu ouvia o rádio, só que o rádio acabava a música, o locutor entrava e anunciava outra coisa. Para eu querer reouvir aquilo, eu tinha que ter o disco. E aí eu comecei a comprar discos que me permitia satisfazer a curiosidade sonora, eu passei a me interessar pelo disco. Como esse disco, o cara cantava uma letra, eu tinha jornais de modinha. Está lá no Instituto Moreira Salles, anos e anos, tem talvez um monte assim de folhetos, que hoje são uma preciosidade, porque era coisa que você não guardava, você comprava para aprender as letras daquilo. Mas no ano seguinte já tinha um outro jornal de modinha com outras coisas. Você jogava fora. Pouca gente guardou aquilo. Eu guardei. O acervo de Tinhorão encontra-se agora no Instituto Moreira Salles. O material de apoio, biblioteca, hemeroteca, fotografia, é de enorme importância. Nós temos um acervo riquíssimo nisso, que é o acervo Tinhorão, um acervo que tem uma biblioteca toda ela concentrada em cultura brasileira e mais de 8.000 imagens ligadas à música brasileira popular e também folclórica, alguma coisa. Enfim, mas, na verdade, o nosso maior foco de interesse são partituras e gravações. Então, vocês vão ver que os discos de 78 rotações de José Ramos Tinhorão e Humberto Franceschi, totalizando 11.448 fonogramas da coleção Tinhorão e 12.458 da coleção Franceschi. Então, como vocês viram, essas coleções têm cerca de 6.000 discos de 78 rotações cada uma, né? E o total de fonogramas que nós temos são esses. E, a partir de 2005, então, todo esse acervo de discos passou a estar disponível para pesquisa e audição pela internet. Todo colecionador de discos, disse um deles, tem um pé na composição e o outro no canto. Ele seria um pouco um objeto de sua própria coleção. E na mesma época, esse meu irmão, que tinha chegado de São Paulo há pouco tempo, corria o ano de 64, quando ele compôs uma valsa nos moldes antigos. E eu também cantava valsa, então aprendi a valsa e joguei a valsa como desafio, porque a valsa tem um tom muito baixo e um muito alto. Então a valsa foi essa, a que ele deu o nome de Cinzas do Passado. Tenho saudades do primeiro beijo que floresceu à sombra de um desejo que uniu meu coração ao teu. Não tenho saudades do primeiro amor que, tendo a vida frágil de uma flor, com pouco tempo de esplendor morrer. O primeiro amor é como uma fogueira que mal se acende, alastra-se altaneira, lançando fogo em busca da amplidão. Vai lá em cima. Sobe e busca o firmamento e, apesar de todo o seu deslumbramento, vai mordendo e após só restam da fogueira as cinzas pelo chão. Nem sempre a gente tem coragem de mostrar, né? Não tenho saudades. É isso aí. A gente se aventura a cada uma. Nirês sempre se aventurou a mais uma como essa, na festa de seus 80 anos. Tranquilo? Show de bola! Numa esquina de Vila Isabel, no Rio, a festa de aniversário do colecionador Sandor Buis. A metade da idade dos colecionadores que já passaram dos 80. Sandor festeja cantando um fado de sua autoria, gravado pela amiga Denise Studart. Será, sereia, sim, seria, só poderia ser, sereia. Eu já tinha lá para os 30 anos de idade. Conheci os colecionadores e conheci a música da década de 30, por aí.
Noel Rosa, Assis Valente, Carmen Miranda, a gente conhece, né? Mas aí eu comecei a conhecer um pouco mais a fundo. E entrei no universo dos colecionadores de disco, de 78. E aí eu gostei muito. Eu gosto muito de ouvir os velhos, né? Da gravação por meios mecânicos, né? Que é a gravação antes de ter o microfone elétrico. O microfone era uma tuba de gramofone invertida, né? Que foi de 1902 a 1927. Foram esses 25 anos. Tem uns 1.500 discos. Nesse período foi produzido de 7 a 10 mil discos. E boa parte desses 7 a 10 mil discos não se conhece, né? Você sabe que fizeram essa quantidade, mas você não conhece os discos, né? Então eu tenho uma amostra bem representativa dessa época. E da década do período de gravação elétrica, né, que é com o microfone elétrico, que vai de 27, julho de 27 em diante, né? Tem bastante coisa aqui. Deve ter uns 5 mil discos por aí. Por que diferentes gravações da mesma música popular acabam sendo tão importantes para os acervos? Na música erudita, uma obra, você pega a Nona Sinfonia de Beethoven, você pode ter maestros que vão pensar essa Nona Sinfonia de maneiras ligeiramente diferentes. Um andamento aqui, um fraseado ali, enfim. A identidade da obra erudita é sua partitura. Já a música popular, você pode pegar duas interpretações radicalmente diferentes de uma mesma música. O que se entende por identidade da música popular é a melodia. Então, a interpretação passa a ser uma coisa de fundamental importância para a música popular, porque o intérprete ele contribui para a identidade da música com o compositor. Ele é quase um parceiro do compositor. No meio dessa história ainda tem o arranjador, né? Então, se você tiver entre o compositor e o intérprete o papel do arranjador, esse é mais parceiro ainda, porque esse arranjador vai cuidar da harmonia dessa música, vai cuidar do ritmo, da base, né? Como vai funcionar aquilo ali, vai cuidar de contracantos, vai cuidar da forma, se você vai ter introdução, se você vai ter intermezzo, enfim. Ele vai dar àquela música original um acabamento que a aproxima da música erudita, ou seja, uma partitura fechada e completa que vai ser executada por uma determinada formação. Então, a importância das gravações para a música popular é essencial, porque o nosso trabalho depende disso, né? Depende da valorização desse incrível acervo que a gente tem no Brasil. Aqui era o escritório, é ainda, né? Porque a gente então desmontou, é o escritório dele, ficou o laboratório dele de som. Era onde ele gravava os discos e ele digitalizava, ele fez uma pequena biblioteca de coisas, de livros que interessavam a ele. E aqui foi onde começou toda a história de remasterização da Revivendo. A Revivendo foi montada com o percalço da ideologia do meu pai, de pegar a coleção dele e fazer reviver toda a música popular brasileira. Nos 78 rotações, que é uma coisa mais difícil de ser colocada ao público. Surgiu em 1987, quando ele deixou de lado o lado dele de colecionador egoísta, que eu quero disco só para mim, e resolveu mostrar a música popular brasileira, do que ele tinha resgatado em disco, resgatar isso numa outra forma de mídia. Eu vim para São Paulo, que nem eu brinco, sabe, Bombril, 1001 utilidades, era mais ou menos isso. Eu vendia, a gente trabalhava com marketing, trabalhava fazendo as notas, pacote, a entrega, porque nós sempre fomos uma empresa muito pequena. Então, a gente montou um acervo com Francisco Alves, Orlando Silva, Carmen Miranda, que é bem conhecido do público, mas também botar um Gastão Formente, um Jorge Fernandes. Foram 73 LPs que nós editamos, foram mais também de 350 CDs,
E no intuito não só de fazer aquela gravação que todo mundo já conhecia, as músicas normais, mas sim dar ao público as referências de um novo intérprete, de uma nova música, e para poder ser repaginada também. Tá vendo? Todos os nossos discos internamente vêm dados originais, cópia fiel do selo. Então tá, ó, Pobre Criança. Então a gente escrevia Pobre Criança, para a gente poder dar realmente o que vinha no disco. Laranjeira, com G. Nós fizemos uma série de Carnaval, Sua História, Sua Glória, que o Carnaval é a base da história do Brasil. Eu gostava muito de Carnaval. Não chegava a sair em bloco, coisa assim, porque tinha aquela limitação exatamente de família, né? Mas eu gostava de ver, de assistir, e entendia até o que corporalmente estava acontecendo. As meninas, uma mocinha de família, naquela época, ela não usava vestido curto em cima da coxa, não existia mini saia. Mas no Carnaval, ela se permitia usar uns saiotinhos, umas sainhas, acima do joelho. Claro que um menino de 14, 15 anos já está de olho na perna das meninas. Quer dizer, o Carnaval tinha uma atração grande sobre mim. E tinha uma atração sonora por causa da música de Carnaval. E eu tinha uma memória musical muito boa, tinha e tenho, e eu gravava muito negócio de música de Carnaval. Então, como eu era classe média, eu não precisava ficar preso só à rua. Eu ia para o chamado baile de Carnaval, onde você paga ou ganha um convite. Como eu começo cedo no jornalismo, eu conseguia convite no jornal e ia ao High Life, que era no Catete. Durante o Carnaval tinha 5 salões com 5 orquestras diferentes. E eu passei um fã de Carnaval. Chegou aos ouvidos de um cearense que morava no Rio de Janeiro, Edgar de Alencar, que escrevia diariamente num jornal chamado O Dia. E uma vez ele mandou uma carta para mim perguntando: ia ocorrer o centenário, um dos centenários do Camões, né? Luiz de Camões, e ele queria escrever um artigo sobre o Camões na música brasileira, né? Aí ele andou, cavilhou, procurou em todo canto, não encontrou nada. Aí ele mandou me perguntar se eu conhecia alguma música que falasse de Camões na música brasileira. Eu digo, eu conheço a marcha de João de Barro, que é As Armas e os Barões, né? Que diz: as armas e os barões assinalados vieram assistir o carnaval, cantando espalharei por toda parte, e o nosso estandarte vai ser seu Cabral. Perícia de palhaço, caramburu de arlequim, mandaram beijos e abraços, pagaram chope pra mim. Então era uma marcha interessante que foi gravada em disco Victor pelo Almirante, com acompanhamento dos Diabos do Céu. Bom, até aí muito bem. Deixa que eu recebo nova carta do Edgar de Alencar, ele dizendo: ora, eu tinha ido ao Almirante e ele não me lembrou dessa música, né? Então achei formidável isso, você se lembrar da música que o próprio Almirante gravou e não se lembrava mais e tal. Então ele achou isso extraordinário. Aí escreveu um artigo no jornal O Dia chamado Um Museu Fonográfico, que era sobre o meu trabalho. Depois, quando ele já começou o trabalho na Revivendo, as pessoas ligavam. Ah, eu queria falar com o seu Leon. Quem gostaria? Aqui é a fulaninha, Mariazinha. A Mariazinha dizia assim: seu Leon, eu vi que o senhor faz os discos e eu tenho não sei quantos anos e eu queria tanto ouvir uma música, mas eu não estou lembrada do nome dela.
a pessoa, a dona Mariazinha, cantava a música para ele no telefone. O seu Leon dizia assim, essa é a música tal do fulano de tal, me dá seu endereço. Ele pegava, gravava a música e mandava o CD de presente para dona Mariazinha, sem cobrar nada. Ao que se sabe, discos 78 rachados podem ser consertados com vela. Mas que fique bem claro, só os rachados. Os quebrados servem para outras coisas. Às vezes eu preciso despachar discos de 78 rotações. Aí o que a gente faz? A gente pega os quebrados e a gente faz um suporte para colocar os discos que vão no meio desses quebrados. Aí fica seguro, né? A Rádio Globo me doou para mim a discoteca de 78 rotações dela. Eu acredito que ela já tinha sido muito mexida por colecionadores e que tinha pouca coisa de grande valia. A discoteca deles já não estava na estação, que era ali perto da Praça Paris, né? Já estava numa ilha. Levaram todos os discos para uma ilha, que pertence lá à Globo. Então eles me deram essa discoteca. Como é que eu ia te retirar 15, 20 mil discos de uma ilha no Rio de Janeiro e trazer para Fortaleza? Não havia a mínima possibilidade. Então me encontrei com o Leon e passei para ele. Ele ficou com esses discos. Ele resgatava muitos acervos, quando ele sabia que tinha uma rádio, até hoje, não é só na época dele, até hoje, que tem uma gama de colecionadores, de pessoas, eu não vou dizer nem de colecionadores, de pessoas que cultuam a nossa música, eles sabem que falta um disco, faltam outros, vocês vão ter a oportunidade de ver a cartilha dele, eles nos dão. A gente vai lá para Caicó, olha, tem uma pessoa lá assim, não, consegui um disco da sua coleção. Vão montando, de repente mandam pra gente. Esse aqui é o mais precioso de tudo. Pode ver como é muito antigo, já está amarelado. Mas o que nós temos aqui? Aqui a gente tem toda a discografia brasileira, aonde ele mandou imprimir os números num caderno. Isso quem fez foi o seu Lorival, da gráfica, amigo dele, que imprimiu no caderno. Então, cada número de disco que ele conseguia, ele vinha com a canetinha e ele riscava, né? E assim a nossa infância foi ajudando a riscar os quadradinhos. Eu recebo muita gente, às vezes, que me liga. Eu tenho uma pilha de discos aqui que eu não quero mais. Eu vou buscar, eles vêm trazer. E assim a gente vai, a gente não recusa nada. No meio, às vezes, de uma pilhinha, eu posso achar um disco que pode fazer diferença pra gente. Um cara dizia assim, Tiorão, vai em tal lugar assim, que tem um cara lá que morreu a mãe dele, e a mãe dele gostava muito de coisa, ela tem um monte de disco e ele quer se desfazer. Eu ia lá e comprava um lote de disco. E acabei virando colecionador, não pelo fato de querer ser colecionador de disco, porque aquilo para mim era um documento. No fundo, eu tenho um espírito de historiador. E para conhecer você precisa ter o documento. E documento na área de audiovisual é imagem e som. Eu acho que assim, é quase que consequência inevitável de se transformarem em historiadores, né? Porque o entendimento da série leva ao entendimento da história. Quem veio depois de quem se relacionou com quem, a evolução estética, quem influenciou quem. Na confraria, o
que outra coisa interessante que acontece lá, que não é simplesmente expor discos. A gente expõe também o contexto histórico em que ele está inserido. Normalmente, quem coleciona disco não coleciona apenas a gravação, apenas o disco. Ele também se interessa pelo contexto histórico. Muito se fez, por exemplo, sobre política, sobre questões raciais. E, assim, esse embasamento histórico lá existe. Com a tecnologia, década de 80, 90, eles começaram a extinguir isso justamente por não ter equipamento. Então eles pegaram esse 78, encostaram do lado e venderam a peso de alumínio. Eles começaram a fabricar salto de sapato para granfinagem toda. Então eles extinguiram. Na verdade, não entra na programação, mas na rádio onde eu trabalho, eles pegaram e jogaram fora sem dó nenhuma. Outro caso foi aqui em Fortaleza. Eu soube que tinham retirado todos os discos de 78 rotações, tinham levado para os transmissores, onde ficava a torre de transmissão, e eu fui lá, por curiosidade, ver. Quando eu cheguei lá, os discos estavam molhados, água caindo, debaixo de uma caixa d'água, todos molhados, discos raríssimos, novinhos em folha. Eu não contei conversa, peguei uma ruma assim de disco, escolhi, botei debaixo do barco, dei uma cantada no sujeito que tomava conta lá, dei um dinheiro a ele e saí com ele. No outro dia de manhã eu fui de novo, no outro dia eu fui de novo, no outro dia eu fui de novo. Era daqui uns 15 quarteirões por aqui. Chegava em casa com o braço morto. Aí, quando foi mais ou menos na 11ª ou 12ª viagem, o superintendente dos Diários Associados em Fortaleza soube que eu estava indo buscar o disco lá. Adivinha o que ele fez? Ninguém adivinha. Ele mandou cavar um buraco, jogou todos os discos dentro e mandou quebrar a destaca. Eu fiquei muito triste. Mais triste ainda no ano seguinte, quando ele foi nomeado secretário de Cultura. E quanto custou essa história de sair pelo país atrás de discos velhos? Alguém sabe? Eu sempre vivi de salário. Então, eu tirava de outras coisas, quer dizer, o que um rapazinho, né, podia ter curiosidade, uma roupa mais traquejada e tal. Eu nunca liguei para isso. Depois de um certo número de anos, você tem um acervo que te custou não apenas dinheiro, mas providências assim. Usou amigos, que quando a coisa rende muita grana, por exemplo, o colecionador de pintura, esse não tem esse problema. Porque se ele tem um quadrinho da Tarsila do Amaral, ou de coisa e tal, ele tem em casa e não precisa ficar com esse problema, não é? Porque ele tem uma cotação no mercado. Mas assunto relativo à música popular não tem cotação de mercado. Então eu corria atrás de coisas que era absolutamente uma novidade na época. Eu usava meu dinheiro exatamente para isso. Olha, eu diria que meu pai, ele não teve casa na praia, ele não fazia viagens internacionais, ele não teve casa de campo e não teve um carro do ano. Ele investiu na música. Para ter isso, não podia ser uma pessoa apegada ao dinheiro. Quando eu comecei, eu era bolsista do CNPq. Eu morava numa república, não tinha assim condição, né? E não herdei nada. E, realmente eu criei o acervo, né? Não herdei de ninguém. E realmente eu investi grande parte do que eu ganhava, né, nisso, né? E não me arrependo, mas eu podia ter uma condição melhor, né? Podia não ser dura a beça, mas eu investi nisso. Eu era Barnabé Federal. Então eu trabalhava no Denox. Eu tinha um ordenado de desenhista. Eu era desenhista. E esse ordenado multiplicou-se quando eu consegui o cargo de secretário. Eu fui secretário do meu chefe. Ele gostou muito de mim, do meu trabalho.
Então, nesse período todo, eu ganhei melhor. E quando a gente ganha melhor, gasta mais, né? Eu gastei um bocado, eu não gastei mais porque eu não tinha. Colecionar discos antigos traz um capítulo à parte, do qual não podemos fugir. A busca pelas tecnologias. As velhas tecnologias. Para cada época, você tem um sulco diferente de disco. E você tem uma agulha mais grossa, mais fina, o diamante, etc. Nós adquirimos essas agulhas no exterior, com uma pessoa que trabalhava em segredo bancário. Então ela foi com um hobby começar a fazer isso. Então nossas agulhas a gente sempre pegava de lá. Fora do Brasil, como que se dá mais importância para a memória assim, da música, está se fazendo vitrolas, toca-discos de qualidade, aí já com saída, entrada USB, essa coisa, né? Você digitaliza imediatamente, você liga no computador já direto. Está se fazendo com grande qualidade, se reproduzindo as agulhas antigas, mas isso fora do Brasil, você tem que importar. O que acontece é que esse material é muito caro. Aí para o colecionador aqui, comum assim, que tem 78, é realmente muito caro, caríssimo mesmo. É difícil reproduzir os discos de 78. Ter aparelhagem para reproduzir, tirar um som razoável no disco de 78 não é fácil. Eu não tinha aparelhagem. E o seu Marinho, ele fez esse aparelho para mim, adaptou. Esse aparelho, ele toca 33 e 45. Ele botou uma chavezinha aqui, de maneira que o 45 vira 78, né? Quando eu descobri esses colecionadores de música, o disco de 78, comecei a tirar o som de disco de 78, conhecer mais profundamente, principalmente a década de 30, que musicalmente é extremamente interessante. O período da década o inicial também, né? É um período de transição da música brasileira que é extremamente interessante, extremamente esquecido. Uma linhagem assim, modinha, lundu, cançoneta, depois samba, o choro, evidentemente, o machixe, e aquilo foi dando origem a outras coisas, foi se desenvolvendo. Tem gente que acha que não, mas com Caetano, com o Gilberto Gil, que nos primeiros discos fazia o marcha rancho, com o Chico Buarque, que conheceu o Donga, conheceu o Pixinguinha. Estava ali uma linhagem da música brasileira que começou a ser cortada, porque existe um esquecimento ativo, né? Institucional. Você pega um programa, você está ligando um programa de televisão, tem um intervalo com uma musiquinha de intervalo de coisa. Essa musiquinha de intervalo é um choro? É uma valsa? É uma canção? Não, ele é uma música americana. Por quê? O cara quer vender o produto, rapaz, e ele não vai vender produto para pobre. Você vê que uma novela de televisão, um filme que se faz, quer seja no Brasil ou em qualquer canto do mundo, um casal se beijar, tem que tocar uma música americana. Você não consegue se beijar em português. Então ele domina a cultura mundial, né? Os caras que me esculhambam, do ponto de vista deles, eles estão certos. Por quê? As minhas predileções, eu explico. Mas elas, para o grande público, não se explicam. Vou te dar um exemplo. Chico Buarque de Holanda. Eu gosto da música do Chico Buarque de Holanda. Agora, eu não vejo no Chico Buarque de Holanda apenas o compositor daquelas músicas que eu gosto. O pai dele era o historiador Sérgio Buarque de Holanda. Então, ele é um moço da classe média que tinha, por causa da frequência dos amigos do pai, tinha um pé na cultura popular da década de 30. Ele era um menino da época do surgimento da Bossa Nova, no início da década de 50. Então ele toca um violão dúbio, já usando
recursos harmônicos de música americana, que esqueceu a sua tradição popular. Isso me lembra uma coisa que o Nelson Rodrigues falou de mim. Como eu malhava a Bossa Nova, o pessoal da Bossa Nova, claro que o Nelson Rodrigues, com aquele jeitão dele meio desengonçado e tal, ele gostava de Bossa Nova, gostava de ouvir o pessoal da Bossa Nova e tal. Aí ele olhou para mim e disse assim, Tinhorão, ele falava tudo assim, você é o tipo do cara que mergulha na piscina e não vê que a água é azul. O que é que ele queria dizer com isso? Você é o tipo do cara que não percebe a beleza. Quer dizer, eu conheço muito a Bossa Nova, mergulha na piscina, quer dizer, conhece a Bossa Nova, mas não vê a beleza azul da Bossa Nova. Colecionadores às vezes são vistos como pessoas exóticas. Nesse meu mergulho que eu fiz pelo mundo dos colecionadores de discos, eu encontrei alguns que passam a vida toda ajuntando coisas, que vão de selos a cinzeiros, de cartões postais a calendários e até a manuais de segurança de voo. Eu coleciono hoje, para vocês entenderem, bonecos, eu tenho havaianas, tenho uma coleção de história em quadrinhos gigantesca, devo ter, sei lá, uns 30 mil CDs, devo ter uns 4 tera de música digital e um tanto de vinil que eu nunca parei para contar. Dá para dizer como é a cabeça de um colecionador? Tem vários colecionadores que eu consigo tentar imaginar a cabeça deles. Eu acho que tem um que é o acumulador, que é uma pessoa que enfim, precisa acrescentar coisas a uma série de objetos e talvez por acaso sejam discos. Poderiam estar sendo qualquer outro tipo de objetos. Mas acho que esse é talvez o mais raro. O colecionador de discos especificamente talvez já seja mais divertido. Além de psicanalista, sou um apreciador de música, coleciono discos, CDs. Como colecionador, acho que sou suspeito para falar. Como clínico, eu acho que os colecionadores, além de dar vida própria e até a própria vida, uma coleção, um acervo musical, eles produzem um fascínio. E eles fascinam porque nos humanizam com seu atrevimento. É como se eles brincassem de deuses. Eles não recuam, eles sustentam um desejo, levando às últimas consequências. E tornam esse desejo uma realidade. Eu chamo isso de paixão. Quando eu comecei a colecionar minhas coisas antigas, né, eu fui comparado ao sucateiro. Né? Você que gosta de sucata, eu digo, traga e eu escolho o que eu quero, você leva o resto. Então eu colecionava figurinha de avião, algo de figurinha, o que saiu eu colecionei, né? Então o colecionador sempre existiu, né? Eu tinha uma coleção de bandeiras mundiais. Ainda hoje eu conheço todas as bandeiras do mundo até 10 anos atrás. Agora não, que já apareceu 100 países aqui que eu não sei nem onde é. Tá bom. Esse não. Esse é pornográfico. Porque antigamente o disco, antes do advento do rádio, podia-se gravar qualquer coisa, né? Como um livro. São 30 voltas. Isso da Terra do Rio de Janeiro. Você, marinheiro, ensina que Deus te deu. Melhor vida não há, isso tudo eu.
Além da minha coleção, tem outras paralelas, como por exemplo, projetores cinematográficos de várias bitolas. Temos também as máquinas fotográficas de fole e as máquinas de caixão. E mais para cá um pouco, da década de 50, temos aqui a perfumaria, que são os sabonetes, pó, talco. Esse sabonete era fabricado aqui em Fortaleza. Sigel, era da fábrica Siqueira Gurgel. Aqui são tinteiros que eram usados nas canetas tinteiro. Então você assinava um documento qualquer, se você passasse a mão, borrava. Para que isso não acontecesse, existiu o mata-borrão. Passava em cima e enxugava a tinta, né? Temos também esta brilhantina. Quem queria ficar com o cabelo tipo Elvis Presley, usava a brilhantina de qualquer marca. Aqui embaixo nós vemos os relógios de algibeira, né? Relógio de algibeira, isqueiros, máquina para cortar cabelo. Hoje é tudo elétrico. E eu perdi minha esposa em 2013. E ela tinha também umas coleções dela, de santos de mortos. O horário da missa, data de nascimento e morte. Então ela tinha vários álbuns e muitos soltos também. Eu tenho que conseguir coisas antigas que eu tenha presenciado na minha mocidade. Eu quero que venham as visitas, quer seja formado por jovens ou por velhos, e diga, eu me lembro disso. A minha satisfação é essa. Tinha um colecionador lá na Praça 15, que eu não vou dizer o nome, obviamente, que tinha um grande colecionador. Ele falava assim de alguma coisa que ele tinha. Mademoiselle Cinema, a gravação do Francisco Alves. Eu tenho. Aí ele esganiçava a voz assim, eu tenho, e ninguém tem. Ele esganiçava sempre a voz assim no final. É essa coisa, eu tenho, ninguém tem, e acabou. Porque você sabe que colecionador, todos eles são um pouco malucos, né? Todos, sem exceção. Não importa o que coleciona, eu cheguei a essa conclusão hoje em dia, se é disco, se é figurinha, mas aquilo te move, né? Ele move muito uma pessoa, você conseguir mais um item, e mais um item, e mais um item, é um desafio contínuo, né? Um desafio, principalmente no caso dele, quando se tratava de ter um acervo e conseguir completar aquele acervo. Então ele, às vezes, trocava qualquer coisa por um disco. Todo colecionador acaba tendo uma excentricidade, justamente isso. A busca por mais um disco, a busca por mais um disco, a busca por mais um disco, e não tem fim. Então, até na hora de dormir, a minha mãe tinha que dormir com música. Né? Ele tinha disco por tudo que é canto. Vou te dizer, era difícil. Era difícil. Ele, às vezes, deixava tudo para poder ir atrás de um disco, ir atrás do... não foi fácil. Para minha mãe, eu imagino. Os discos eram uma paixão, assim, que eu acho que concorria com ela, né? Durante a vida inteira. Mas ela soube levar, né? E ele soube também conciliar e fazer com que ela gostasse, com que os filhos gostassem, para poder levar isso adiante. Odeio disco arranhão, odeio disco velho, odeio tudo que disco pulando. Eu fico, cara, porra, tira esse desgraça, esse disco. Agora, eu ouço a música cheia de chiado se não tiver outra versão para ouvir, porque aquilo ali é precioso. É música que veio, parece que vem do além-túmulo, assim, né? Tu vai... Parece que vem de outra dimensão. Sabe que existe, conhecido
durante o século XX, um instrumento antigo, que é o ophicleide, que estava em declínio no final do século XIX, na Europa, um instrumento de sopro. Esse instrumento foi importante para o choro. No Brasil se usou o ophicleide no choro até o início do século XX, durou um pouco mais, uma coisa comum, era um instrumento europeu, mas veio para o Brasil, lá ele se extinguiu. Então, um brasileiro, que foi o professor do Pixinguinha, o Irineu de Almeida, Irineu Batina, compositor, o primeiro professor de música do Pixinguinha, gravou um solo de ophicleide. E constava como sendo o único solo de ophicleide feito durante o século XX. Eu descobri na minha casa um outro solo de ophicleide. No dia que eu descobri o solo de ophicleide, um disco antigo da Casa Edison, eu digitalizei, botei no YouTube, postei no Facebook para todo mundo. A ideia é essa. Meu pai faleceu fazem 7 anos. Eu e minha irmã, Lilian, continuamos com esse trabalho. Hoje em dia, o CD também está numa fase de crescimento, mas a música digital, eu acredito que ela vai prevalecer. E o grande intuito da gente é preservar na sua totalidade a música popular brasileira, com esse acervo que é o maior e mais completo acervo em termos de Brasil. Se bem que a tecnologia atual não seja tão segura quanto a antiga. Você vê um disco gravado em 1902, se eu conseguir ele em perfeito estado, ele será perfeito sempre. Ao passo que um CD ou um HD, eu não sei a segurança que eu tenho. Ninguém tem ainda 200 anos de CD ou DVD, né? Para saber se ele dura realmente. Livro, disco, permanece. Tem muitos, dezenas e dezenas de discos com 100, 110 anos. Daqui a 100 anos, dificilmente você vai ter um CD, você vai ter não vai se ter pendrive. Isso não dura 100 anos, não dura porque não é feito para durar. Quando você reúne muito material em torno de um tema, você passa a ter um problema. Depois de um certo tempo, você se pergunta, e agora? Eu estou com as minhas prateleiras cheias, moro num lugar apertado, e vai fazer o que com aquilo? Você está envelhecendo. Vai fazer com aquilo? Vai oferecer para quem? Para quem comprar? O caminho natural é que ele procure um órgão onde se abriga esse material que particulares individualmente acumularam e depois não sabiam o que fazer com aquilo. Uma coisa que eu ia falar, meu pai era uma pessoa obstinada pela música. Era um sonho dele fazer com que as pessoas pudessem conhecer a música e o amor que ele tinha por isso. Porque isso não é para qualquer um. Fazer o que ele fez não é para qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que é iluminada. E ele foi um homem iluminado. Eu fui construindo esse caminho, um caminho, engraçado isso. Eu fui juntando esses livros, esses discos, esse material, não aleatoriamente, muito pensadamente, tudo muito pensado, e todos esses instrumentos são pensados. Eu fali como biólogo, eu não me adaptei, apesar de ter feito 5 pós-doutorados, larguei tudo e desde o final do ano passado eu vou trabalhar com a história da música. A ideia é essa, a ideia era resgatar, tirar do esquecimento e levar para o público. Sempre foi. Eu sou um cidadão chamado Miguel Ângelo de Azevedo, que ganhei um apelido de Nirês, quando ainda criança, e que tentei me livrar dele e nunca consegui. Terminei adotando como meu principal nome, né? Então, eu sou um cidadão que gosto de colecionar aquilo que eu gosto e gosto de mostrar às pessoas o que eu tenho. Eu sempre fiquei muito de bem com a realidade. Sou pobre? Sou pobre. Então, eu vou fazer tudo que um pobre pode fazer
dentro das suas pobres possibilidades. E foi o que eu procurei fazer. E faço até hoje. Valeu? Os padres gostam de moças e os doutores também. Eu, como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Aguenta firme na cumbuca, seu Judas. Se eu brincar com os meus amores, não se intrometa ninguém. E acabado os arrugos, ou eu vou ela ver. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. Me prendam a 7 chaves, e assim mesmo hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Ser bom, ser bom, ser bom que dói. 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 Isso é melhor do que arroz com casca, fica sabendo, seu arara.